Muito bom dia, queridos irmãos. Mais uma vez estamos aqui para, junto com você, compartilhar essa lição da Escola Sabatina que leva o número 11. E a cada lição que passa, devo confessar que mais eu me apaixono. E nessa semana nós vamos falar um pouco do seguinte título: Compartilhando a história de Jesus. E o verso para memorizar, irmãos, nós temos aqui a carta de 1 João, capítulo 5, e o versículo 13, que diz assim: Estas coisas vos escrevi, a fim de saberes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Se você procurar estudar um pouquinho mais, se aprofundar um pouquinho mais nas cartas de João, você vai ver que a primeira carta de João é a mais extensa que tem. E nessa carta ele coloca ali tudo que ele presenciou, tudo que ele testemunhou do amor de Jesus. E eu fico me perguntando, nós podemos compartilhar alguma coisa de Jesus? E faço outra pergunta: você pode dar a alguém aquilo que você não tem? Meu irmão, como eu compartilho Jesus se eu não tenho Jesus? Como eu levo o assunto da escola sabatina para o sábado discutir na classe, se eu não estudei a lição da escola sabatina? Se eu não leio a Bíblia, se eu não busco estudar os evangelhos, como vou falar de Jesus? E esse contexto de João 5, verso 13, ele fala exatamente, quando ele diz assim, estas coisas, ele está falando exatamente isso, de tudo aquilo que ele presenciou e testemunhou do amor de Deus. Irmãos, nada comprova com mais eloquência o poder do Evangelho que uma vida transformada. Veja bem, aquelas pessoas que circundam ao nosso redor, eles podem até discutir a nossa crença, a nossa fé, a nossa teologia, as nossas doutrinas. Hoje, você sabe, existem por aí muitas igrejas, como tem advertência para nós, muito seguidamente nas nossas igrejas, para que nos cuidemos dos falsos mestres. Mas então aqueles que nos circundam podem até pôr em dúvida as nossas doutrinas e até pôr em dúvida a nossa compreensão das Escrituras. Nosso testemunho tem que ser no seguinte sentido: o que Jesus significa para nós e o que ele fez por nós. Testemunhar é compartilhar aquilo que sabemos sobre Jesus. Quando você vai compartilhar alguma coisa, você deve saber, conhecer aquela determinada coisa. Quando nós vamos compartilhar do amor de Jesus, nós temos que ter em mente, temos que ter essa certeza daquilo que ele fez por nós. O amor maravilhoso que ele nos deu, a misericórdia multiplicada em nossa vida e, em última análise, a nossa transformação. Amém, meus irmãos? Isso aí está posto na lição de sábado, que você pode rever, estudar e chegar à sua conclusão, e você vai ver que o maior testemunho que você pode dar de Jesus é o conhecimento que você tem dele, o que ele fez por você e o que ele continua fazendo por você. E que nele você terá, sim, vida eterna.
Na lição de domingo, muda o título, diz assim: Jesus, o fundamento do nosso testemunho. Como nós estudamos na lição de sábado, você vê que na lição de domingo é tipo um complemento. Vem dizendo Jesus, o fundamento do nosso testemunho. Eu não posso dizer que o meu pastor, o pastor responsável pela igreja que eu congrego, é o fundamento do meu testemunho. Não é. Eu não busco o pastor na igreja como você não busca o pastor na igreja. Você busca Jesus, portanto e por quanto ele é o fundamento, ele deve ser o fundamento do nosso testemunho. Se você fizer uma leitura rapidamente no livro de Efésios, que Paulo escreveu no capítulo 2 e nos versículos 1 a 10, e eu sempre gosto de dizer aqui que não vou ler em função do nosso tempo, que é reduzido, e você sabe disso, mas você vai ver que tem ali umas perguntinhas para responder. Então a pergunta A diz assim: antes de conhecer a Cristo, né? O que é nosso desde que o aceitamos? Ou seja, como éramos antes de conhecer a Cristo? O que é nosso desde que o aceitamos? São duas perguntas. Então a pergunta A, antes de conhecer a Cristo, como você era? Né? Então você, como eu, como os nossos irmãos todos, cada um tem a sua história. Como eu era antes de conhecer Jesus? Eu testemunhava de Jesus? Antes de você se converter, você testemunhava de Jesus? Sabe por quê, meu irmão? Porque você não conhecia Jesus. Porque eu não conhecia Jesus. Eu só posso testemunhar das verdades de Deus hoje porque eu conheço a Deus. Lógico que dentro da minha limitação, dentro daquilo que o Espírito Santo me favorece, e dentro do estudo e da pesquisa que eu busco fazer, mas sempre pedindo a orientação de Deus. Então, o que eu era antes de conhecer a Cristo? Eu era perdido. Eu vagava sem rumo pela vida, em uma condição perdida, achando que era feliz do meu jeito. Mas eu não era feliz. Você também achava que era feliz, mas você não era feliz. Você sabe disso. Se você se questionar como eu sou agora, faz essa pergunta para você. Como eu sou agora e como eu fui antes. Agora nele estamos vivos. Vivos em Cristo Jesus, não é uma maravilha? Agora nós podemos dizer que, mediante a suprema riqueza da sua graça, nos encontramos em paz, felizes e aptos à salvação em Cristo Jesus. Como declarou João, o apóstolo João declarou o seguinte, em João 1:4, lá no Evangelho de João. Porque, irmãos, é curioso, quando a gente fala de estudar a Bíblia, né, estudar a lição da escola sabatina, eu vou dizer uma coisa para vocês, claro que eu não vou apontar nome, claro que eu não sei absolutamente nada mais do que você. Você sabe tanto quanto Deus lhe dá a conhecer. E eu sei tanto quanto Deus, Pai, Filho e Espírito Santo também me dá a conhecer. Porquanto nós falamos em outras lições da árvore, da igreja, de cada peça, de cada tijolinho, né? Então, o meu nariz no corpo não é mais que a minha orelha, né? Então, nós já estudamos sobre isso, eu não vou repetir aqui. E, porquanto, então, eu posso dizer que eu não sei mais do que você, e você talvez não saiba mais do que eu, ou até saiba, mas nós não estamos aqui medindo sabedoria, quem tem mais, quem tem menos, e eu me sinto agradecido a Deus por me dar o conhecimento que me deu até aqui. Mas o que eu quero dizer? Porque eu fui perguntado uma vez na igreja, e não faz muito tempo, irmão, e eu fui perguntado por uma pessoa
que já está um relativo tempo na igreja. E aqui não vai nenhuma crítica. Eu até, lá comigo mesmo, elogiei, né? Pô, eu acho que é assim que se faz. Não sabe? Vai lá e pergunta, né? Pergunta para quem você acha que sabe. Mas a pessoa veio me perguntar o seguinte: mas esse João que está na Bíblia, né? Depois que vem ali, depois de Mateus, Lucas, Marcos e João, é o mesmo que escreveu lá 1 João, 2, 3 João, 1 João, 2 João, 3 João? Eu digo, meu irmão, é o mesmo. Como também é o mesmo que escreveu o livro de Apocalipse. Então, por isso que eu friso aqui, como disse João lá em João, no Evangelho de João, no capítulo 1 e versículo 4. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Meu irmão, quando a Bíblia me diz isso, eu tenho que dar testemunho desse Cristo, porque a vida estava nele. E a vida, ou seja, ele era a luz dos homens. Porquanto, o que eu sei, meu irmão, estou muito agradecido a Deus pela luz que Deus tem me dado até aqui. Que Deus seja, meu irmão, contigo e com a tua casa. É a minha oração neste momento. E damos a seguir agora a nossa a lição da escola sabatina com outro irmão que virá logo em seguida. Um abraço a todos. Bom dia, irmãos. Mais uma vez estamos aqui com alegria em meu coração de estar com vocês para estudar a palavra de Deus. Eu gostaria muito de estar com vocês, para vocês participarem, responderem, para a gente estudar junto. Mas em breve estaremos, se Deus quiser. E eu quero que todos se sintam bem, que possam pegar a sua lição, suas Bíblias e vamos estudar. Hoje nós vamos estudar segunda-feira. O título da nossa lição é Compartilhando a História de Jesus. Transformados pelo amor de Cristo. O amor de Cristo transforma qualquer pessoa que permaneça na sua presença, né? Nós sabemos que o Senhor Jesus escolheu seus discípulos, seus 12 apóstolos, e eles começaram a conviver com Jesus. E nos conta aqui a história que certo dia Jesus e seus discípulos estavam indo para Jerusalém e tiveram que passar em Samaria. Como já era tarde, eles quiseram passar a noite ali. Mas assim como os judeus não gostavam dos samaritanos, os samaritanos também não gostavam dos judeus. E também parece que eles perceberam, nossa, a gente vai para Jerusalém. E ninguém deixou Jesus e seus discípulos passarem a noite ali. Eles não foram aceitos nem na mais simples hospedaria. Então, né, João e Tiago e João, que eram meio alterados, eles não tinham muita paciência. Então, em Lucas 9:54 diz assim: vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos fogo do céu e o consuma todos? Mas Jesus disse para eles: não, eu não vim para matar ninguém, eu vim para salvar as pessoas. Jesus, em sua caminhada ali, por 3 anos, Jesus demonstrou o seu amor. O amor de Jesus era tão grande que não tinha como não ser transformado. E nós conhecemos a história de João, né? João foi o discípulo amado. Ele ficou com Jesus em todas as horas. Diz que ele recostava a cabeça em Jesus. Aonde Jesus ia, estava João. Jesus tinha que sair meio, diz assim, não, agora eu vou orar.
porque senão eles queriam estar sempre com Jesus. Na presença do amor de Jesus, a impetuosidade e a ira de João foram transformados pela bondade amorosa de Jesus. Irmãos, é isso que nós temos que aprender, né? De sermos transformados pelo amor de Cristo. Nós que vivemos com a nossa vida de cristãos, sabemos que Jesus transforma a nossa vida. Vamos ler João, capítulo 1, verso 2. Vamos ver o que a Bíblia nos ensina. Aqui diz assim, eu quero ler um pouquinho antes com vocês. Diz assim, as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Que João está dizendo que eles tocaram em Jesus. Jesus que era o verbo da vida. E ele diz que essa vida se manifestou neles. E nós temos visto e dela damos testemunho. E a qual eles anunciavam a vida eterna. Por quê? Porque eles estavam junto com Jesus e era impossível não testemunhar aquele amor tão grande de Jesus. E diz assim, o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Nós temos comunhão com o Pai e com Jesus Cristo e somos transformados pelo seu amor. E nós vamos testemunhar agora o que Jesus Cristo fez por nós. Então, lá no capítulo 4 de João, do 1 João, versos 7 e 8. Quero ler com vocês também, 7 e 8. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus, porque Deus é amor. Diz, aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Eles não tinham como não ser pessoas transformadas, que estiveram 3 anos ao lado de Jesus. E ainda assim, só depois que Jesus morreu, que Pedro pôde entender como ele tinha que ser transformado, que o Espírito Santo transformou a Pedro somente depois. E 2 Coríntios 5,14 diz que o amor de Cristo nos constrange. Esse amor tão grandioso que Jesus tem por nós tem que nos constranger a amá-lo e nos entregar em suas mãos para sermos transformados e termos os frutos do Espírito. Só assim nós sabemos que estaremos sempre com Jesus. Oi, queridos, novamente estou aqui para estudar com vocês agora terça-feira. Terça-feira é contando a história de Jesus, compartilhando, a história de Jesus. Diz que quando a gente se batiza, a gente sai das águas já como um missionário. É a maneira de dizer que depois que você se batiza, você se transforma numa pessoa para compartilhar a sua fé, porque você vai estar cheio do primeiro amor. E aqui nós vimos uma história que aconteceu com Jesus, e os seus discípulos testemunharam isso também. E aqui nós temos uma pergunta: quais foram os primeiros missionários enviados por Jesus? Será que foram seus discípulos? Nós sabemos que os discípulos se prepararam, para testemunhar, para sair e pregar o evangelho, curar. Nós estudamos semana passada que os discípulos receberam de Jesus poder para curar, para expulsar demônios. E olha o que acontece aqui. Nós temos uma história com poder sobrenatural. Tinham 2 endemoniados que sofriam muito e que viviam se machucando, rasgando suas vestes, uivando, e ninguém se aproximava daqueles endemoniados. Mas quando Jesus os viu, aconteceu algo importante, muito importante. Jesus se compadeceu deles e eles perguntaram:
Jesus, que temos nós contigo, ó Filho de Deus. Interessante, né? Que os demônios sabiam que Jesus era o Filho de Deus. E Jesus, então, expulsando eles do corpo daquelas duas pessoas, aquelas duas criaturas humanas que estavam sofrendo há muito tempo, disseram: não nos mande para longe, nos expulse e nos mande para essa manada de porcos que estava passando. E Jesus expulsou os demônios então para os porcos caíram no precipício. Agora aquelas duas pessoas ali transformadas pelo poder de Jesus. E o que elas foram fazer? Sentaram aos pés de Jesus para escutar o que Jesus estava dizendo. Mas eles puderam ouvir tão pouco. Então eles quiseram com Jesus: deixa nós irmos contigo. E Jesus disse: não, vá para a família de vocês, contem tudo o que aconteceu com vocês. Testemunha o que aconteceu com vocês. E nós vamos ver que a história tem um relato maravilhoso, né? Nós sabemos que os dois, uns dizem que um diz que são os gadarenos ou gerazenos, mas tanto faz, né? Eles moravam lá em Decápolis. E houve uma oportunidade para Jesus voltar lá. E aqueles dois homens pregaram o evangelho que 10 cidades, né? Decápolis são 10 cidades. 10 cidades estavam prontas para ouvir a pregação de Jesus novamente. O que 2 pessoas podem testemunhar, né? Que possamos nós também aprender a testemunhar o que Jesus fez por nós. Cada um de nós tem uma história maravilhosa para contar. Se pudéssemos falar pessoalmente, a gente ia ver que cada um de nós teve uma experiência. E essa é a experiência que devemos compartilhar, contar o que Jesus fez por nós. Quem é Jesus? Qual é o seu poder? Qual é o seu poder transformador? Assim como ele fez lá com aqueles 2 pessoas endemoniadas, Jesus deixou eles tranquilos, sendo nova criatura. E nós vamos ver aqui que em Marcos 5, 18 a 20, e vamos ler o verso 18, já está aberta aqui a minha Bíblia, 18, vamos ver o que acontece aqui. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe que fora endemoniado, que eu deixasse estar com ele. Coitadinho, né? E Jesus, porém, não permitiu. Vai para a tua casa, anuncia-lhe tudo o que te aconteceu. Agora aqui nos faz uma pergunta. Os endemoniados convertidos desejavam ficar com Jesus, porém o que Cristo enviou a fazer? A testemunhar. Vai e conte tudo o que aconteceu contigo. Ele os enviou para anunciar a seus familiares, aos seus amigos. E assim nós temos que fazer, né, queridos? Contar para a nossa família, para os nossos amigos. Vamos fazer o que Jesus nos pede, contar a nossa história, o que Jesus fez por nós. Diz aqui, apenas por poucos momentos esses homens tiveram o privilégio de ouvir os ensinos de Cristo. Nem dos sermões de seus lábios jamais tinha sido ouvido por eles. Não podiam instruir o povo como os discípulos que estiveram com o Messias por 3 anos. Eles tiveram um pouquinho com Jesus e puderam falar muitas coisas pelo seu testemunho. Ellen White diz que isso é o que pode fazer todo aquele cujo coração foi tocado pela graça de Deus. Cada pessoa, cada um que é tocado por Jesus Cristo tem uma linda história para contar. Que possamos, queridos, falar de Jesus, desse grande amor, desse poder transformador que há em Jesus. Mas para conhecer Jesus, precisamos estudar a sua palavra, ter comunhão com Ele, viver com Ele.
Que o Espírito Santo ajude a cada um de vocês a saber, a compartilhar o que Cristo fez por vocês. Que Deus os abençoe e os guarde. Amém. Olá, tudo bem com você? Nesta continuidade do estudo, gostaríamos de acompanhar o tema Testemunhando com Segurança. E quando nós falamos em testemunhar com segurança, é muito importante que a gente tenha em foco o que significa ter segurança, o que significa demonstrar segurança para outras pessoas. Imagina que você entre numa loja para comprar um determinado produto, você confia na qualidade daquele produto, você confia na durabilidade daquele produto, você considera o preço para ser pago por aquele produto, um preço justo, e o vendedor que lhe atende não transmite segurança, não consegue transmitir para você com eficiência as vantagens que aquele produto pode oferecer. Ou seja, você é atendido por um vendedor que não transmite segurança, que não transmite confiabilidade. No caso do cristão, não é tão diferente. Nós, na condição de representantes e servos de Deus, temos o dever de transmitir segurança quando falamos das promessas celestiais. Quando falamos de eternidade, nós temos que demonstrar segurança, porque a fonte que nós representamos é uma fonte confiável. Não é uma fonte de origem humana. O ser humano ele é um agente que propaga a verdade celestial. Portanto, nós estamos falando de verdades celestiais, com a autoridade do próprio Deus. Gostaria de ler com você Primeira Epístola de João, capítulo 5, verso 13. Diz assim, preste bastante atenção. Estas coisas eu vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Ou seja, a eternidade ela está diretamente vinculada ao nome de Jesus. Jesus mesmo disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ora, aquilo que Ele fala é a representação da verdade. Quando Ele fala em vida, Ele não fala em vida limitada a este mundo, Ele fala em vida eterna. Ou seja, a eternidade está diretamente vinculada a Jesus. Então, nós não podemos ter dúvida alguma de que aquilo que as Escrituras mencionam representam a própria realidade. Elas testificam de Deus, elas testificam de Jesus, de seu sacrifício e daquilo que Ele nos oferece. Portanto, quando você for conversar com alguém acerca de eternidade, demonstre segurança, demonstre confiabilidade. Assim você transmitirá confiança e credibilidade a todos aqueles com quem você tiver contato. Pense com carinho nesta questão. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, que bom que estamos juntos estudando a lição da Escola Sabatina. Essa semana estamos estudando mais um tema muito importante na 11ª lição desse trimestre, compartilhando a história de Cristo. Que maravilha nós podermos participar dessa história e compartilhar essa história de Cristo a todas as pessoas. A lição de quinta-feira, 10 de setembro, ela tem um título muito legal e eu quero ler da seguinte forma o título. Vale a pena testemunhar sobre Cristo? Na realidade, o ponto que está aqui não é ponto de interrogação, é um ponto de exclamação. Então, é uma admiração. Vale a pena testemunhar sobre Jesus. Por que vale a pena testemunhar sobre Jesus? Paulo responde. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim.
E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Paulo não está querendo evidenciar aquilo que ele está fazendo por Cristo, ou seja, o seu sacrifício. Ele foi açoitado, ele foi preso, ele foi perseguido, ele foi injustiçado também, mas Paulo não está aqui salientando isso. Paulo está salientando, se nós olharmos todo o verso, nós vamos ver aqui na parte final que ele diz assim, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Jesus me amou primeiro, Jesus se entregou por mim lá na cruz do Calvário. E quando nós testemunhamos dessa forma, testemunhamos falando daquilo que Jesus fez por nós e aquilo que Jesus faz por nós ainda hoje, lá no Santuário Celestial, esse testemunho ele é mais poderoso e faz com que as pessoas venham a aceitar Jesus da forma mais ampla, porque elas entendem e começam a perceber que esse Jesus ele ama demais as pessoas para morrer numa cruz, para abrir mão do céu, vir morar aqui na terra no meio do pecado. Então, quando nós conseguimos dar esse testemunho, conforme está aqui na nossa lição, ela diz assim, testemunhos poderosos que têm um impacto transformador na vida das pessoas se concentram no que Cristo fez por nós, não no que temos abandonado por Ele. Muitas vezes nós tentamos justificar o nosso testemunho falando às pessoas o que nós deixamos de fazer, aquilo que nós estamos sacrificando, nós paramos disso, paramos de fazer aquilo, paramos de comer isso, paramos de beber aquele outro. Na realidade, às vezes isso não impacta a pessoa, mas um forte testemunho que transforma as pessoas é quando nós falamos do que Cristo fez e faz por nós até hoje. Na pergunta 7, assim, leia João 1:12, 10:10, 14:27, 1 Coríntios 1:30. Nosso testemunho sempre se fundamenta no que Cristo fez por nós. Liste os dons da sua graça mencionados no texto. Eu coloquei alguns aqui porque eu achei assim, que são importantes para nós. Sabedoria, Jesus faz por nós. Justiça, Jesus faz por nós. Santificação, Ele traz. Redenção, Ele traz a nós, a cada um dos seres humanos. Ele nos faz filhos de Deus e nos traz vida em abundância. Tudo isso, quando nós conseguimos concentrar e contar às pessoas o que Jesus fez por nós, na realidade nós estamos dando um testemunho poderoso. As pessoas vão ser cativadas, vão ser impactadas, não pelo que nós estamos deixando de fazer ou abandonamos por causa de Cristo, mas é por aquilo que Jesus fez e faz por nós. Querido irmão, quando você for testemunhar para alguém sobre Cristo, como aqui a lição está colocando para nós, vale a pena testemunhar Jesus? Vale. Contando aquilo que Jesus fez e faz por nós. E nós podemos contar tantas coisas. Deus nos perdoou, nos salvou, morreu na cruz do Calvário, está intercedendo por nós no Santuário Celestial. E um dia Ele vai voltar e nos buscar para morar eternamente com Ele. Que Deus nos abençoe, que o nosso testemunho seja nessa direção, falar daquilo que Jesus fez por nós. Que seja essa o nosso testemunho, que seja essa nosso dia a dia, na nossa vida, para com aqueles que estão ao nosso redor. Esta é a minha oração por mim e por todos vocês. Amém. Na lição dessa semana, nós relembramos quão poderosos podem ser os nossos testemunhos pessoais em influenciar outras pessoas para Cristo. O poder transformador do nosso testemunho pessoal, não está em destacarmos o quanto nós éramos maus, o quanto nos tornamos bons, mas devemos enfatizar, isso sim, o Cristo que veio a esse mundo em uma missão redentora. Nós devemos testemunhar não pelo que somos, mas pelo que Jesus é. Ou seja, o papel de Jesus na minha vida e na vida de todos aqueles que estiverem junto de nós. O que mudou na nossa vida por causa de Cristo? Será que houve alguma transformação na nossa vida desde que Jesus entrou nela?
E aqui vem um desafio bem interessante. Haverá alguém ao nosso redor que nunca tem ouvido falar de Jesus? Isso é algo impressionante. Parece que no mundo em que nós vivemos, onde nós estamos, no Brasil, aqui, por exemplo, onde estamos, no nosso círculo de amizades, círculo social, círculo profissional, enfim, será que tem alguém que ainda não ouviu falar de Jesus? E uma coisa importante também, se eu não tenho a certeza da salvação pessoal, como é que eu vou transmitir isso aos outros? E aí tem algumas perguntas. Eu já experimentei a alegria da salvação, o significado de ser justificado pela graça de Jesus? Será que eu me sinto de fato livre da condenação, da culpa, do pecado? A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Eu tenho certeza disso? Pecar, todos nós pecamos. Mas nos sentimos de fato de que nenhuma condenação há, segundo a Bíblia diz, para os que estão em Cristo? Eu sinto isso na minha vida? Quando começa a vida eterna para aqueles que, pela fé, de fato aceitam Jesus? Muitas pessoas estão esperando a volta de Jesus para terem uma ideia do que é a vida eterna. E Ellen White, ela é clara em dizer que o dom da vida eterna já é nosso hoje. Não quer dizer que uma vez salvo, nós estaremos salvos para toda a vida. Não. A verdade é que enquanto nós estivermos unidos, ligados genuinamente a Cristo, nós temos que experimentar a alegria da salvação, porque de fato ela já é nossa hoje. A persistência disso, se ela vai ser eterna, vai depender do nosso relacionamento com Jesus. Mas essa alegria, ela já deve fazer parte da nossa vida. Sempre através da graça redentora de Jesus. E aí, será que vale a pena nós testemunharmos sobre Cristo? Interessante que a vida ao lado de Jesus, ela exige algum sacrifício. Jesus disse que nós teríamos que tomar a sua cruz e segui-lo. Mas há uma coisa que é muito importante. Cristo nunca pede que abandonemos algo que seria para o nosso bem. Aquilo que é para o nosso bem, Jesus jamais vai pedir que nós abandonamos. A lição da parte de final de sexta-feira, ela diz que falar de religião de maneira casual, orar sem ter fome espiritual e sem uma fé viva, não vale nada. E isso é uma coisa bem dura, porque é radical. Diz aqui que não vale nada. Não basta crer no que se diz a respeito de Cristo. Nós temos que crer nele. A única fé que nos beneficiará é aquela que abraça Jesus como Salvador pessoal, que se apropria de seus méritos. E uma frase também muito linda diz: somos testemunhas de Deus ao revelar em nós mesmos a atuação de um poder que é divino. Ou seja, a revelação é em nós, mas o poder é divino. Que coisa maravilhosa. Deus deseja que nosso louvor suba a Ele com a marca da nossa própria individualidade. Ou seja, é a minha, é a sua vida que deve subir para Deus como uma glória, como um louvor para Ele. Contendo o seu jeito de ser, a sua individualidade. E eu encerro esses depoimentos lendo uma coisa muito importante aqui também. Se alguém lhe perguntasse: você tem a vida eterna? Como você reagiria? Sua resposta seria vaga ou certa? Você diria: eu espero que sim. Ou, eu gostaria de saber. Ou, não tenho certeza. Jesus deseja que você tenha a certeza da vida eterna. O apóstolo João, ele declara que Deus nos deu a vida eterna.
E esta vida está em seu Filho. Isso está em 1 João 5,11. Então vejam bem, Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho. Se nós temos Jesus, nós temos a vida eterna. Ele então acrescenta palavras claras demais para serem mal compreendidas. Ele diz assim: aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna. A vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Então veja, o apóstolo João, ele é claro, ele é absoluto. Ele diz, vós tendes a vida eterna. E finalizando, enquanto tivermos Jesus Cristo vivendo em nós, o presente da vida eterna será nosso. E nele temos vida, porque ele é vida. É essa certeza que dá poder ao nosso testemunho. Nossa garantia, na verdade, não se baseia nas nossas boas obras, né? Nem em nossa justiça superior, digamos assim, mas apenas em Cristo que vive em nós pelo Espírito Santo, produzindo boas obras por meio de nós. É isso que Deus quer. Deus quer que nós produzamos boas obras, mas, veja bem, sempre através dos méritos e da graça de Jesus. Que Ele continue nos abençoando. Amém. Faze que ao orar eu esqueça tudo ao redor, pra que nada me venha impedir do teu trono a graça fluir. Vem meu ser transformar pelo amor que do alto te manda, Senhor. Possam todos os que aqui estão bem unidos estar em oração. Vem, Senhor, elevar os que diante de ti hoje estão em espírito de oração, procurando o mundo deixar. Vem meu ser transformar pelo amor que do alto te manda, Senhor. Possam todos os que aqui estão bem unidos estar